Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Fala, Ricardo, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Ricardo. Vamos falar um pouquinho aí dos desafios dos carros elétricos. Qual é a dificuldade de lombada, quebra-mola? Pois é, minha amiga. Esse é um assunto que está intrigando várias pessoas aí, tomando prejuízo aquelas pessoas que têm carros elétricos, né? E todos nós também temos um pouquinho dessa história para contar sobre valetas, lombadas, que mais conhecida por nós capixabas aqui como quebra-mola, né? A gente conhece como quebra-mola, né, Fernanda? E aí, arranhar o bico do carro, do para-choque ali dianteiro, que está amassado, e quando a gente vai passando por uma lombada, a chapa do cárter, também conhecido como protetor do cárter, isso é bem comum. Nada muito caro para quem tem carro a combustão. Só que agora, com esse aumento de carros elétricos, os problemas estão começando a surgir. Os carros elétricos, antigamente não, os carros elétricos agora estão tendo problema realmente ao passar por esse tipo de lombada. Por quê? Os seus módulos, as suas baterias, elas estão alojadas, Fernanda, ali no interior do assoalho. Então, quando ela passa por uma lombada ou uma valeta, ela tem que ter todo cuidado, isto é, o motorista tem que ter todo cuidado para não danificar essas baterias, né? E esses dois redutores de velocidades, eles estão fora de padrão. Muitos deles estão fora de padrão. Alguns a gente vê que ele é mais alto e ele é longo, outros são curtos e longos, outros são altos e curtos, né? E alguns até acabam nos assustando. E aí você imagina bem, Fernando, você com um carro elétrico, 5 passageiros, mais bagagem, indo para Arraial da Ajuda. É muita tensão. Você vai ficar assim preocupadíssimo, porque aqueles quebra-molas, aquelas lombadas, não tem nenhum tipo de sinalização. Alguma delas não tem sinalização mesmo. Ela te pega de surpresa. Olha que eu fui com a caminhonete. Então, muitas delas, assim, opa, o quebra-mola aí. E a gente já estava passando. Uhum. E esse é um dos motivos que eu, Ricardo, sempre recomendo para alguém que viaja muito, ter um carro elétrico, ele precisa, eu vou para o interior, vou para alguma coisa assim, procure um SUV para ficar mais fácil para ele poder comprar. Então, isso aí é um problema que está causando. E o que aconteceu, que está rolando aí nas redes sociais, o influenciador que mostra um orçamento de um conserto da parte inferior do carro elétrico, que pegou ali, acabou danificando a bateria, e o cara tinha um BMW iX Drive 50 Sport, e o modelo custava 889 mil. E ele Ah, recebeu um orçamento, sabe de quanto para consertar essa bateria? ah, 908 mil reais numa concessionária lá em Florianópolis. Mais caro que o do que o carro. próprio carro. É verdade. Então, isso está nas redes sociais, um influenciador está colocando esse tipo de coisa. E então é preocupante, porque isso acontece de você estar distraído e passar aí por algum quebra-mola. E Sim, mas outro isso caso que de fato aconteceu. existe, assim, a bateria ser mais cara que o carro? É, é. Eu vou citar outro caso que aconteceu em 2022 com o Fiat Cinquecento elétrico, que raspou o fundo do carro e danificou a bateria. O Ah, orçamento ficou em 240 mil na época e o carro custava 215. É verdade. É por isso que eu digo, essas coisas estão chegando agora, a gente está começando a conviver com o carro elétrico é algo novo, e as pessoas, por sua vez, elas têm o seu carro e estão lembradas que ela está assim, eu estou dirigindo um carro a combustão, não. Ela tem que tomar cuidado. Em São Paulo, Fernanda, existem muitas valetas. Ela, hum. ela não é muito lombada, é aquela valeta. Olha, de assustar, a gente está no Uber, às vezes, em São Paulo, e você vê aquelas valetas ali para passar aquela água toda e também ah, diminuir um pouco a velocidade dos carros, é um negócio absurdo. E aqui em Vitória nós também temos alguns chamados quebra-molas que realmente assusta. Então tem algumas cidades daqui da região que a gente realmente acaba se assustando. Então isso para quem tem um carro convencional, isto é, um carro a combustão, seja ele a gasolina ou a diesel, o SUV acaba passando um pouco melhor. Mas aquelas pessoas que têm um carro elétrico ou têm um carro um pouco mais baixo, estão sofrendo realmente com esse tipo de altura aí. E aí quero dizer mais, os carros, eles são projetados
com a determinada altura do solo, né? Mas o condutor pode acabar se distraindo com essa lombada. E aí o que que acontece? O elétrico prejudica muito mais. Esse ângulo do para-choque ao solo, que é chamado de ângulo de entrada e de saída dos carros, ele é projetado para as vias públicas do país. Então, cada país tem o projeto do seu próprio carro. Você vê que o americano, ele tem uma pista muito lisa, muito tranquila, e você consegue encontrar carros bem rebaixados. Por isso que uma Ferrari anda muito bem lá, uma Porsche anda muito bem, uma Lamborghini anda muito bem, porque você não tem declive, você não tem problema nenhum. Principalmente, olha, tem um vídeo que está na internet, os caras medindo os bueiros para ficar na mesma altura. Aqui os nossos bueiros, eles têm um rebaixo, ele tem uma ondulação muito alta. E isso danifica realmente a suspensão e danifica, consequentemente, as baterias do carro elétrico. Isso é muito prejudicial para quem tem carro elétrico. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Fernanda. Você já se deparou a sair de uma garagem e bater o para-choque dianteiro? Não, porque agora você está com SUV, né? Mas bateu o para-choque dianteiro onde? Na altura da calçada? Raspar. Sim. É muito comum, porque a calçada às vezes fica fora de padrão. Isso. Não é? Bateu o fundo do carro também, né? Bate o fundo do carro, o assoalho. Então, isso é muito comum aqui no Brasil. A pessoa vai preparando tudo, aí prepara a calçada. Estou falando de prédios, hein? Tem prédios aqui de amigos que eu vou visitar e carros que agora que eu estou com caminhonete, mas tinha outro tipo de carro, ele arrastava realmente o assoalho ali, arrastava ali o bico do carro. Então, isso você imagina para quem tem carro elétrico. Então, o programa de hoje é para falar para essas pessoas que realmente têm carro elétrico, tem que tomar todo o cuidado. Todo o cuidado é pouco, porque o valor de manutenção desses carros acaba se tornando muito caro. Então, aí a dica é o quê? Não pegar estrada de chão? Olha, para quem tem carro elétrico, primeiro que ele tem que saber da autonomia dele, né? Eu vou para o sítio, essa pessoa já não vai. Ela tem que tomar cuidado. Ela pode até ir com carro elétrico, mas ela sabe que ali está bem certinho, lá vai pegar um pedaço de estrada de chão ou um pedaço de paralelepípedo ali e tal, tomar aquele cuidado. É porque, tem paralelepípedo solto. Cuidado para poder não passar nesse paralelepípedo e ele levantar e pegar no assoalho. Já aconteceu da gente pegar vários carros que a pessoa vem passando por aquele bloquete e a roda bateu ali, ele está em falso, ele sobe, Fernanda. Quando ele sobe, ele faz um estrago ali, porque ele é grande, ele vai rodando ali por debaixo do carro. Então, isso também é extremamente prejudicial. Um pedaço de pau, um pedaço de árvore que a pessoa passa ali, ela sai puxando tudo, isso também é prejudicial. É claro que tem uma proteção que ela acaba sustentando. Estou falando um pedaço de árvore em relação a carros esportivos, a carros premiums, que tem um plástico ali, ele rasga esse plástico. Nós já pegamos pessoas que bateram assim num pedaço de galha e saiu cortando aquele plástico que vai por debaixo do carro, aquela proteção. E também é muito caro. É muito caro. Então, a pessoa que tem um carro elétrico, ela tem uma proteção um pouco melhor, mas se tratando de um paralelepípedo ou um bloquete que levanta, ou até mesmo uma batida mais forte no assoalho, pode danificar o fundo do carro. Com isso, você vai ter um problema muito sério. E hoje comenta-se, em média, né, os comentários que nós temos, que a bateria média, dependendo do modelo, Fernanda, isso já foi maior, hoje está em torno de 60% do valor do carro, caso a troca. Depende do modelo, depende do carro, né? Isso vai depender. É um valor muito alto para o consumidor brasileiro. Uhum. Então, não é? Você comprou um carro aí de seus 130, 140 mil reais, você pagar 60% disso, caso necessite trocar uma bateria por algum problema que você tem aí passando por um quebra-mola. Isso é muito complicado. E aí eu deixo aqui dicas também, tá, Fernanda? Não só para quem tem carro elétrico, como quem tem carro super esportivo. Para dirigir com toda atenção, porque os quebra-molas, as que são chamadas aí no meio comum das muralhas, estão presentes em todas as estradas. Então você que tem carro elétrico, funciona muito próximo de quem tem carro super esportivo.
Ele sabe onde ele vai correr, ele sabe onde ele vai andar, porque tem lugares que ele falou para mim não dá para passar. Esses carros são mais rebaixados, esse carro tem aquela saia do para-choque dianteiro, na traseira, os aerofólios, tudo isso aí tem uma estrutura. Como essas pessoas são muito cuidadosas, elas não querem danificar o assoalho e nem os lameiros, a estrutura toda do carro. Então, todo cuidado é pouco para quem tem esse tipo de carro. Perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá? Vamos lá, estou pronto. Perguntas e participações, de um modo geral. O Alfredo está dizendo, esquece carro elétrico. O Alfredo, não é viável. Esquecer. Não, depende muito do lugar. A gente não está colocando medo nem ninguém, nem assustando. A gente aqui como comentarista, a gente tem que trazer informações. Então a gente está dizendo o que está acontecendo no mundo automotivo. E esse alerta vale muito para uma pessoa talvez que comprou um carro elétrico agora, mas ele tem que lembrar, eu tenho um carro elétrico, eu não tenho um carro convencional. Não dá para passar por um quebra-mola e de qualquer maneira, todo cuidado é pouco. Então o programa também, ele é um pouco educativo nesse sentido, e não para amedrontar, né? O Alexandre não está falando de carro elétrico, mas está falando de carro automático. A pergunta dele é a seguinte, quando eu troco o óleo do câmbio, eu preciso trocar o filtro também? Do câmbio? Automático, Olha, se seu carro tiver o filtro no câmbio automático, sim, claro. Primeiro que esse óleo do carro automático tem até uma discussão muito grande entre os mecânicos. Uns dizem, e os fabricantes dizem, que não precisa trocar nunca. Outros estão no manual acima de 100 mil quilômetros. Outros dizem, não mexe no câmbio, não precisa trocar o câmbio. Claro, se você passou por uma enchente, entrou água, poxa, eu parei numa enchente, não vou me arriscar. Pode ser que tenha entrado água, porque ele é bem vedado, pode ser, é necessário, aí sim você troca. Mas há uma discussão muito grande aí nesse sentido. Alguns dizem que não precisa trocar, outros dizem que é acima de 100, 120 mil quilômetros. Então, se tiver o filtro nesse caso, tem que trocar também. Tem mais último aqui, o Jefferson. Ele está dando exemplo de despesas que acabam ficando mais altas do que o valor do carro. Ele deu exemplo de um Renault Kwid, valor de mercado dele 150 mil. Caso precisasse trocar a bateria fora da garantia, como é que era, Patrícia? Ele dá esse exemplo da bateria desse Renault, que ele custa 150 mil, mas se você precisasse trocar a bateria fora da garantia, era mais 200 mil reais. A bateria? A bateria, não mais tem que o valor como. do carro. Esse Renault Kwid é elétrico ou Ricardo? É elétrico, saiu uma série, eles estão descontinuando esse carro. Eles estão descontinuando aí, pelo menos é o comentário que tem, porque eles vão, daqui a pouco volta, daqui a pouco vamos botar de novo no mercado, mas ao primeiro momento há uma descontinuidade desse carro e são coisas que acontecem. Às vezes uma boa promoção, que se você tiver um problema, eles conseguem fazer um preço melhor, porque não houve tanta venda desse carro, né? Mas acontece sim, eu não sei se o preço é esse, mas realmente o preço de bateria, Fernanda e Patrícia, e o próprio Jefferson tem nos assustado muito. Esse é um momento aí de transição que o mercado está vivendo. Você acaba dando um carro de presente, né? É muito caro, Fernanda. Carro elétrico, a manutenção é cara. Hoje, com a reserva de mercado, você acaba tendo que fazer esses carros nas concessionárias, precisa de profissional qualificado, porque a manutenção dele demanda uma mão de obra extremamente qualificada, devido ao risco de trabalhar com alta tensão, né? Então, seja ela na concessionária ou nos centros automotivos independentes, é obrigatório realizar a manutenção com equipamento. E não pode trabalhar sem o equipamento, porque essas altas tensões, ela pode dar um problema muito sério, ou pode causar uma queimadura, ou até mesmo a morte de qualquer profissional. Então tem que ser pessoas qualificadas para atender e mexer nesse carro. Muito obrigada, viu, Ricardo? Até segunda que vem com mais destaques aí desse mundo automotivo. Maravilha, eu agradeço aí o Alfredo, o Alex e o Jefferson pela contribuição, nos ajudando a fazer esse programa maravilhoso. Muito obrigado, Fernanda, e até semana que vem. Um forte abraço!